Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar o cordel de número 854 de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, procure aí o botão inscrever-se. Eu quero agradecer aqui do fundo do coração a cada seguidor que tem contribuído aqui com o nosso canal através do nosso Pix, o jcespindola@gmail.com. Olha, muito obrigado, viu? Você que tem contribuído aí com o Pix, de livre e espontânea vontade, eu agradeço do fundo do coração. Tá aí o jcespindola@gmail.com. Ative as notificações do YouTube, o sininho do YouTube, para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. O sininho também vai te avisar toda vez que nós estivermos aqui ao vivo. Sim, nós fazemos aqui também gravação de literatura de cordel ao vivo. Eu agradeço muito aí a participação de cada um de vocês aqui no canal Imagens do Sertão. Meu amigo, minha amiga, eu quero pedir aqui para você um grande favor, porque se você fizer isso, você vai me ajudar muito. Eu vou pedir a você que você procure um link que tem na direção dessa seta aqui, ó. Tá vendo essa seta? É nessa direção, eu vou deixar um link. E também vou deixar nos comentários desse vídeo o link para você se inscrever no nosso segundo canal de literatura de cordel, o Imagens do Sertão Canal 2, o nosso canal secundário. Caso, por algum motivo, esse canal aqui, o primeiro canal, fique fora do ar, você pode assistir os vídeos lá no canal secundário, que eu tenho certeza que você vai se inscrever aí, porque isso ajuda muito, beleza? Esse romance aqui, A Visão do Oceano, ou A Sereia do Mar, é um pedido do meu amigo Agnaldo Almeida. O meu amigo Agnaldo Almeida pediu este romance aqui, A Visão do Oceano, ou A Sereia do Mar. Nós encontramos este romance e vamos atender aí ao pedido do meu querido seguidor Agnaldo. A Visão do Oceano, ou A Sereia do Mar, do autor João José da Silva. Vamos lá então, só vou aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar melhor de vocês acompanharem aí comigo. Ó Deus, mandai-me o arcanjo São Miguel me ajudar a escrever um romance que ninguém possa imitar, a visão do oceano ou a sereia do mar. Mandai-me a luz de Apolo, de Minerva o pensamento, de Urânia o desvelo, de Eolo o pensamento, de Vênus amor artista, com cortesia e talento. O bulbo raduidiano percorreu o Oriente, criou todas as imagens e me transmitiu urgente, os quais direi para vocês no outro verso da frente. Na ilha das Filipinas habitava uma velhinha que vivia de pedir na povoação vizinha para comer e sustentar uma só filha que tinha. O nome desta velhinha era Juvina Alencar, sua filha era Matilde, moça muito singular, com seus 19 anos, não sabia o que era amar. Primeiro porque ali perto ninguém habitava, segundo ela não saía da choupana que morava, e para melhor dizer, nem gente ali não passava. Matilde era tão formosa que fazia inveja à lua numa noite de verão, olhando a beleza sua, e de tão pobre que era, só andava quase nua. Porém, como ao desgraçado, a desgraça lhe persegue, ou Satanás tenta um dia, até que o diabo carregue, não há quem diga ao contrário, nem sábio nenhum que negue. Um dia o príncipe Jacinto, filho do rei Damião, herdeiro das Filipinas, teve a imaginação de ir a uma pescaria na Ilha do Guardião.
e pegou sua barcaça, para tal ilha rumou, com anzol e provisão. Então, assim que passou, onde Matilde morava, de binóculo lhe avistou. Pensou que fosse visão, mas depois de meditar, que talvez fosse um vivente, resolveu se aproximar da ilha que ela estava para se certificar. Matilde, ao observar a estranha embarcação, nunca tinha visto gente, cheia de admiração, foi até a beira d'água para prestar atenção. O príncipe, sendo tarado, assim que ali ancorou, saltou de sua barcaça, pegou ela e carregou para sua embarcação, levantou ferro e pisou. Ela, coitada inocente, sem coisa alguma maldar, olhava ao príncipe sorrindo, sem saber se explicar, nem também nada notava, por ser tola de amargar. O príncipe aí pegou ela, para o seu quarto levou, ela, sem saber de nada, coitada, se sujeitou. Ele, com instinto mau, pegou ela e maculou. Matilde aí conheceu que estava desgraçada, toda banhada de lágrimas, da ilha distanciada, foi perdendo a esperança de ver sua mãe amada. Aí disse para o príncipe: meu senhor vai me botar no canto que me encontrou, que mamãe, quando chegar, não vai me achar em casa, nem sabe me procurar. Ela saiu para a vila desde ontem bem cedinho, e hoje ela chega cedo, trazendo carne e cominho, para eu preparar a janta e lhe darei um pouquinho. O príncipe sorriu e disse: você queria voltar? Toda banhada de lágrimas, ela tornou a explicar quem era e de onde vinha, e lá queria ficar. Ele aí disse para ela: sou herdeiro da nação, só gosto de ver miséria, e para findar a questão, vou jogar você no mar, nem Deus lhe dá salvação. Matilde aí disse: príncipe, por um Deus que nos criou, pelo amor de seu pai, pelo leite que mamou, não me faça esta miséria, que às suas ordens estou. Me leve para qualquer canto, e no dia que voltar, me deixe na minha ilha, que irei para o meu lar, procurar minha mamãe, para ela se consolar. Porém não me jogue n'água, pelas chagas de Jesus, pela hóstia consagrada, pelo madeiro da cruz, por sua querida mãe e vossa sagrada luz. O príncipe tornou a rir e disse: pode rezar, se quiser estar na hora, cuide em se ajoelhar, que seu Deus não tem poder de vir aqui lhe salvar. Eu sou o príncipe Jacinto, Deus para mim não vale nada, sua sentença de morte por mim já está traçada. Se quer rezar, reze logo, que a hora está chegada. Matilde, banhada em lágrimas, no convés se ajoelhou, pôs as mãos, olhou para o céu, as duas pernas juntou, e com um semblante morto, por esta forma implorou: salve-me, Santa Rainha, a mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa vida sem discórdia, Deus salvai-me degradada desta miséria primórdia. Filha de Eva que sou, aqui estou suspirando, ontem eu brincando e sorrindo, hoje gemendo e chorando, neste triste vale de lágrimas, minhas horas se ultimando. Sois advogada minha, peço pelos vossos olhos, que misericordiosos me envolverás nos escolhos das águas impetuosas, depois em outros abrolhos. Neste destino mostrai-me o vosso bendito fruto do vosso sagrado ventre, Jesus, o santo tributo. Santa Mãe, rogai por mim nas mãos deste homem bruto, para que eu seja digna do poder do sumo bem, Senhor meu e Salvador, o qual nasceu em Belém, por mim morreu no Calvário, do século sem fim. Amém. Nesta hora o príncipe viu, perto da embarcação, dentro das águas do mar, um enorme tubarão. Aí disse para Matilde: está finda a oração. E ali agarrou ela e disse: pode chamar o seu Deus lá das alturas, para vir hoje lhe salvar da boca do tubarão, e jogou ela no mar. Quando a pobre caiu n'água,
a onda se agitou, cobriu ela imediato, o tubarão farejou, então para devorá-la, velozmente mergulhou. Mas vamos deixar Matilde sobre o destino do mar, nas garras do tubarão, e voltamos a falar na velhinha sua mãe, que estava para chegar. Assim que Dona Juvina com as esmolas chegou, procurou sua Matilde, porém nem roteiro achou, resolveu voltar à vila e toda a história contou. O delegado mandou uma escolta procurá-la, porém foi tudo debalde, pois não puderam encontrá-la. Se foi jogada no mar, eles não podiam achá-la. Dona Jovina, ciente, de momento entristeceu, com o desgosto que teve, não bebeu mais nem comeu, com 11 dias na praça, de fome e sede morreu. Porém, para ser enterrada, era preciso pagar, não havia caridade naquele péssimo lugar. Ao morrer um penitente, mandava logo queimar. E como a velha morreu numa praça principal, foi jogada na carroça do poder municipal para ser incinerada como se fosse animal. Porém, uma dama rica que passava ali na praça, de nome Elvira Rodrigues, foi vendo aquela desgraça, chegou junto ao carroceiro e disse sem ameaça: Senhor, diga por favor, aonde vai sepultar o cadáver desta velha? Ele, sem lhe observar, disse: vou levar para o forno para mandar incinerar. Dona Elvira disse: amigo, que triste barbaridade, eu sou uma peregrina, mas lá em minha cidade, quando morre um penitente, se enterra por caridade. O carroceiro lhe disse: mas aqui é diferente, só se dá sepultura a quem tem alta patente, e no forno da cidade se sepulta o penitente. Dona Elvira, estupefata, disse para o carroceiro: se aparecer quem pague. Ele respondeu ligeiro: eu mesmo faço o enterro, não precisa nem coveiro. A mulher abriu a bolsa e disse: então vá comprar um caixão com a mortalha, 10 contos eu penso que dá. Tire o registro e a guia e leve para sepultar. Que daqui a meia hora eu chego no cemitério para saber onde é a cova, isso fica ao meu critério. Meu Deus, que lei desgraçada, aqui é um caso sério. O carroceiro saiu e sem demora comprou o caixão e a mortalha, guia e registro tirou, e então para o cemitério logo a velhinha levou. Dona Elvira, que estava, chegou a abrir o caixão, viu a velhinha enfeitada, chorou de tanta emoção, deu sepultura à velhinha e voltou para sua pensão. Vamos deixar Dona Elvira com o passado em memória, a velhinha sepultada e sua alma na glória. Agora vamos falar no artista da história. Na Índia existia um rei por nome Augusto Clemente, casado com a rainha Rosilda Enéas Vicente, monarca do trono indo, pai de uma filha somente. Jacira era o nome dela, uma bonita princesa, orgulhosa e prepotente, o cofre da avareza. Ela amava a fantasia e detestava a pobreza. Um dia foi para Roma a uma festividade em companhia da mãe. Então, naquela cidade, conheceu o príncipe Eloí e dedicou-lhe amizade. O príncipe Eloí era filho de Júlio César Falado, moço nobre e bem vistoso, porém muito depravado, jogador de profissão e só vivia embriagado. Mas a princesa Jacira com isto não importou, ao vê-lo a primeira vez, por ele se apaixonou e ele também por ela, da mesma forma ficou. Saía todas as noites com ela para passear, sozinho sem companhia, ninguém ia censurar. Ele príncipe, ela princesa, quem podia ignorar. O príncipe Eloí uma noite da cidade se ausentou, com a princesa Jacira na praia a noite passou, e com laços amorosos pegou ela e maculou. No outro dia cedinho, para a cidade voltaram os pais dos dois personagens, coisa alguma reclamaram. Então na noite seguinte, para a mesma praia voltaram.
Porém, tudo neste mundo tem que ter o seu final, pode ser um aleijado ou Sua Alteza Real, nunca se deve dizer que está bem ou nem mal. O príncipe Eloy e Jacira foram à praia se banhar, porém veio um imprevisto, sem eles nunca pensar, mas são coisas que acontecem em praia do grande mar. Assim que Eloy entrou na água, numa noite de verão, a lua cheia e formosa, ele cheio de paixão, abraçado com Jacira, lhe veio a contradição. Assim que ele entrou na água, foi sentindo-se logo mal, quis sair, porém foi tarde, perdeu a força geral e morreu na beira d'água, de congestão cerebral. A princesa lhe puxou para lhe dar um conforto, porém foi logo incontinente, visto que seu plano foi torto, porque com 4 minutos viu que Eloy estava morto. Ela agarrou-se com ele, chorando para se acabar, a noite calma e serena, sem ela poder voltar, já porque Roma ficava a 15 milhas do mar. Passou a noite chorando, com seu ex-príncipe abraçada, começou a chegar gente, já lá pela madrugada. Ela ia para Júlio César, mandou logo uma embaixada. Às 8 horas do dia, grande cortejo chegou, pegou o corpo do príncipe, veio o médico, examinou, é então que foi congestão, no mesmo instante afirmou. Levaram-no para Roma, com Jacira tal princesa, ela morta de desgosto, a deslumbrante beleza que havia na cidade, tornou-se toda em tristeza. O príncipe Eloy foi trajado como herdeiro principal, o exército e a marinha fizeram seu funeral e acabou-se os festejos que havia na capital. Jacira com sua mãe logo após se prepararam, então no dia seguinte para a Índia viajaram, ao rei Augusto Clemente a trágica morte contaram. Ele ficou cabisbaixo, mas de acordo com a lei, logo no dia seguinte, mandou os pêsames ao rei Júlio César da Itália. Isto eu digo porque sei. E Jacira, a princesinha, com a sua ideia ávida, ficou a se divertir no Clube Azul e na Právida. Porém, com um mês depois, notou que estava grávida. Chamou sua mãe oculta e a ela declarou, entre ela e o príncipe Eloy, tudo quanto se passou. Então que estava grávida, envergonhada, explicou. A rainha teve um susto, mas teve que se conter, se já estava sem jeito, nada podia fazer. Disse, vamos fazer jeito, do seu pai nunca saber. Você hoje peça a ele para ir passar um ano na ilha de Catalões, lá na casa do meu mano. Eu mando uma carta a ele, explicando todo o plano. Disse Jacira está bem, foi ao pai e pediu para ir para Catalões. Ele nada pressentiu e como estava inocente, sem demora consentiu. A rainha fez a carta e entregou à princesa que ia passar um ano lá naquela ilha presa, dizendo ao tio e irmão de uma e outra a certeza. A carta dizia assim, Índia Lar Palaciano, 25 de setembro, meu caríssimo irmão Germano, minha filha vai passar com você aí um ano. Ela caiu em um erro, nada se pode fazer, e o pai de modo algum disto poderá saber, e você mate a criança no dia que ela nascer. Não reclame nada a ela, que foi inexperiente, depois que ela descansar, volta para aqui novamente. Um abraço da irmã Rosilda Enéas Vicente. Jacira pegou a carta, a bênção aos seus pais tomou, então para Catalões, numa lancha viajou, com um dia de viagem, na dita ilha chegou. Entregou a carta ao tio, foi muito bem recebida, depois explicou a ele toda a história acontecida, e ficou lá resguardada do que fez arrependida. Com 9 meses completos, faltando ou passando um dia, Jacira teve a criança, quase morta de agonia, uma menina tão bela que outro igual não havia. Germando, seu velho tio, pegou ela e embrulhou, e chamou um dos criados, e a criança entregou, e para fazer os gostos da irmã determinou, leve esta criancinha para qualquer um lugar,
mate ela sem demora, depois bote sobre o mar e volte sem mais demora, que eu quero lhe falar. Janúncio, o velho criado, quando olhou para a criança, disse: eu morro degolado, mas não faço esta matança, não posso ficar com ela, que entrarei numa trança. Chegou na beira do mar, a criancinha embrulhou em uma bela canoa, pegou ela e colocou, botou a canoa na água e assim se expressou: vai, criancinha inocente, por sobre as ondas do mar, Deus há de te proteger, alguém há de te salvar, se não tens culpa nenhuma, como posso te matar? Isso foi no mês de maio, o mar estava muito lindo, a canoa viajou na onda do mar infindo, a criança abrindo os braços, chorando a ele e sorrindo, olhando a ele e sorrindo. Janúncio voltou chorando, comovido com a cena, e a canoa no mar saiu bem calma e serena. Janúncio de volta disse: já matei sua pequena. Germano disse: está bem, agora pode ir embora, se despeça da família e volte aqui sem demora, que quero dar-lhe um serviço daqui a mais uma hora. Janúncio disse: pois não, para casa viajou, despediu-se da esposa, os filhos abençoou, porém antes de sair, tudo a esposa contou. E voltou para atender do seu patrão o chamado. Ao chegar o patrão deu-lhe um líquido muito gelado, ele não bebeu nem todo, caiu logo fulminado. Justamente era veneno que estava a ingerir, porque somente Janúncio teve a ordem de assistir o parto da princesinha e podia descobrir. Germano aí pegou ele e mandou jogar no mar, que a lei ali era aquela, não tinha onde enterrar, morreu, jogava nas águas para o peixe se deleitar. Com 4 meses depois, a princesa se aprontou, com uma carta do tio para a Índia viajou, certa que ninguém sabia de nada que se passou. Ao chegar houve uma festa, o mundo foi convidado, veio o príncipe de todo lado para assistir o bailado no reino do rei Augusto, por Jacira ter chegado. Os ouvintes estão lembrados que Jacinto maculou Matilde, a pobre mendiga, e dentro do mar jogou, pra ilha do Guardião, para pescar viajou. Pois o tal Jacinto príncipe, filho do rei Damião, herdeiro das Filipinas, vivia de diversão e não perdia uma festa, fosse qual fosse a nação. Ele foi à pescaria, então depois que voltou, foi à festa da Itália, que Júlio César o chamou, o rei Augusto Clemente, desta vez lhe convidou. Jacinto foi para a Índia, quando Jacira chegou, da ilha de Catalões, e por lá muito brincou, e então pela princesinha, o príncipe se apaixonou. Ela também lhe amou, mas muito desconfiada, porque não era mais moça, porém não lhe disse nada. Ele também não sabia, fez dela sua adorada. Chamou Jacira e lhe disse: meu pai do céu é amigo, entre nós, minha querida, creio que não há perigo. Quero saber se você quer casar ou não comigo. Jacira disse: Jacinto, aceito a declaração, você é rico, eu sou rica, cada um tem uma nação, mesmo desde que lhe vi, que lhe dei meu coração. Estou com 18 anos e nunca amei a ninguém, mas pela primeira vez sinto que lhe quero bem, portanto em lhe dar a mão, eu acho que me convém. Jacinto pensou que fosse verdade esta confissão, sem altura, que Jacira já era da perdição, mas o príncipe ia cumprir a lei da compensação. No outro dia cedinho, ao rei Augusto pediu a mão de sua filhinha, com gosto ele consentiu, e a rainha também, de tão contente, sorriu. Avisaram ao pai do príncipe, que achou bem acertado, Jacinto ficou na Índia com o seu anjinho adorado, e então para as Filipinas só voltaria casado. Com 4 meses depois, entre a classe da pobreza, conde duque e grã-vizir, rainha, rei, duquesa, o príncipe das Filipinas casava com a princesa. Eu acho que aqui era entre a classe da riqueza, né?
só que digitaram errado. Eu vou ler de novo isso aqui porque eu acho que é classe da riqueza. Com 4 meses depois, entre a classe da riqueza, conde, duque, grã-vizir, rainha, rei e duquesa, o príncipe das Filipinas casava com a princesa. Mas antes disso, a rainha em seu reino procurou uma bela camponesa, donzela, e quando encontrou, levou-a para o seu reino e no quarto lhe trancou. E disse para a camponesa: quando Jacira casar com o príncipe esposo dela, você terá que passar a noite toda com ele, mas não pode nem falar. Faça o que ele mandar, não procure discutir e fique de prontidão. Assim que ele dormir, Jacira entra para o quarto e você tem que sair. Ele não vê o seu rosto, porque entra no escuro e pensa que é Jacira, e perante a noite eu juro que lhe dou muito dinheiro e melhore o seu futuro. A camponesa aceitou quase como obrigação, porque se não aceitasse, baixaria ao frio chão. Por isto, de modo algum, não podia dizer não. Ficou a moça no quarto, sem mais nada a reclamar, sendo muito bem tratada, onde o príncipe ia passar a noite com a princesa. Antes não podia entrar. O quarto era bem trancado, para fechar ou abrir, só a rainha Rosilda era quem podia ir, e o príncipe só entrava quando fosse para dormir. Já sabemos como era o quarto da princesinha. A camponesa está lá, calada e bem deitadinha, e a princesa Jacira está na sala, casadinha. Comida, bebida e dança era para ninguém vencer. Jacira toda enfeitada, cheia do maior prazer, e Jacinto, seu marido, alegre para todos ver. No reino havia uma lei que o príncipe ou a princesa, no dia do casamento, meia-noite com certeza, de modo nenhum podia ver mais uma luz acesa. E para dormir o casal, a princesa ia na frente, preparava o necessário, depois o seu pretendente, com 15 ou 20 minutos, é que ia certamente. E o quarto de dormida era escuro e pardacento, e só entrariam ali na noite do casamento, quando encerrasse os festejos. Era a lei do parlamento. E a princesa Jacira, sem pensar no abandono, pois o truque foi bem feito, chamou Jacinto ao trono e disse: eu vou para o quarto, porque já estou com sono. Já é quase meia-noite, faltam 23 somente. Eu vou preparar o quarto, por isto é que vou na frente. Quando bater meia-noite, você vá para o quarto urgente. Pode empurrar o portão, que fica só encostado. Eu, o contador da porta, eu já deixo desligado. Dei-lhe um beijo e foi saindo, com o semblante mudado. Jacinto voltou à sala e começou a dançar. Quando bateu meia-noite, ele foi se agasalhar. Chegou e abriu a porta, entrou e tornou fechar. O escuro era tão grande que ele não via nada, e a camponesa, que ainda estava acordada, levantou-se, pegou ele, beijou e não disse nada. Ela toda perfumada, com o perfume da princesa, com vestes nupciais e carinhos de nobreza, pois tinha sido ensinada, desempenhou com franqueza. Fez todo o carinho ao príncipe, mais do que ele esperou, que ela era uma virgem. Ele se certificou, sem saber que a princesa nem no quarto não entrou. Depois de brincar com ela, pensando que era o dono, fez o que bem entendeu e depois ferrou no sono, e sua esposa legítima cá fora no abandono. Quando ele pegou no sono, Rosalina camponesa levantou-se devagarinho, veio, chamou a princesa, que estava no outro quarto, mergulhada na tristeza. Jacira aí sem demora, onde estava o príncipe, entrou. Ele, por estar dormindo, sua entrada não notou, e ela bem calmamente junto dele se deitou. E Rosalina ficou aonde a princesa estava, até que o dia amanheceu, o sol com fulgor brilhava. A rainha despertou, foi ver do que se tratava. No quarto de Rosalina, cheia de alegria entrou, ela disse direitinho com ela o que se passou, e que horas mais ou menos no quarto Jacinto entrou. A rainha disse: agora eu preciso lhe pagar, me diga se quer dinheiro ou quer comigo ficar,
por minha filha adotiva, que posso lhe amparar. Rosalina disse: eu quero que me faça enriquecer com roupa, dinheiro e joia, que dê para eu viver, e quero voltar para casa, não preciso de poder. A rainha disse então: tome 1 milhão de esterlinos, uma volta e um anel, e 2 brincos purpurinos, e um colar de brilhante, médios, grandes e pequeninos. Rosalina recebeu e para casa marchou. Chegou lá, chamou seus pais, toda a fortuna entregou, e como tinha arranjado, sem cerimônia contou. Os pais ficaram tristonhos, mas disseram de momento: foi ordem do rei Augusto, não se faz um argumento, e pode ser que um dia você ache um casamento. Comprou logo uma fazenda por avultada quantia, uma loja de tecidos, armazém e padaria, e fez um grande edifício para a sua moradia. E Rosalina ficou esperando a gravidez, lutando nos seus trabalhos, porém no primeiro mês não lhe apareceu nada das trampolias que fez. Com 5 meses depois, ela estando a passear em uma cidadezinha vizinha do seu lugar, um moço belo e decente começou a lhe conquistar. E com 3 ou 4 horas, chegou a ela e atento, lhe disse: diga seu nome, desculpe o atrevimento, me responda se aceita proposta de casamento. Rosalina disse ela, sua sincera criada: aceito que sou solteira, porém não sou mais honrada, nunca dei à luz a filhos, porém já fui imaculada. Por um desígnio da sorte, eu caí nesta fraqueza, sim que fui quase forçada para salvar uma princesa. Amo, mas não é fingida, já lhe falei com franqueza. Disse o rapaz: obrigado por sua positivez, está falando também com um moço japonês, banqueiro da alta classe, Orlando Lucas Garcês. A honra lá no Japão, se diz o procedimento, donzela lá não existe, é tirada no momento que a criancinha nasce, não vale para casamento. Se quiser casar comigo, vou à sua moradia, hoje com a senhorita, pois lhe criei simpatia, e se seus pais consentirem, marcaremos logo o dia. Rosalina disse: vamos, e com Orlando marchou. Namorada de seus pais, Orlando se declarou. A mãe deu com muito gosto, e o pai com gosto aceitou. Com 8 dias se casou, Orlando com Rosalina, viajaram para Fogério, percorrendo toda a China. Só é feliz o vivente que quando já traz uma sina. Ela foi verdadeira, contou toda a história para ele, né? Vamos deixar Rosalina bem feliz e bem casada, e falemos em Jacira, em que foi ficar tornada, e o que sofre Jacinto com uma carta encontrada. Da noite nupcial, ele não teve suspeita, pensou que havia dormido com sua princesa eleita, e Jacira de manhã amanheceu satisfeita. Com 15 dias depois, ele e ela se arrumaram para a ilha das Filipinas, em um navio viajaram, e com 8 ou 9 dias foi quando desembarcaram. Jacinto foi ao seu pai, fez a apresentação de Jacira, sua esposa, o primo de criação, deu um enorme banquete aos súditos da nação. Depois do lindo banquete, o príncipe aí se mudou para o Castelo das Luzes, e assim que lá chegou, mandou buscar a bagagem que a princesa levou. E ficou no seu castelo, amando de mais a mais a Jacira, sua esposa, e visitando os seus pais, sem pensar que sofreria golpes mais do que mortais. Com 4 meses, Jacira pediu para visitar sua nação indiana. Jacinto não quis negar, como não podia ir, mandou seu pai lhe levar. Rei Damião sem demora, com a nora viajou, e o reino ao seu filho no mesmo dia passou, e Jacinto satisfeito por sua volta esperou. Porém uma certa noite resolveu ele tirar uma pérola de Jacira para dela se recordar. Foi e abriu uma das malas e começou a procurar.
Já bem no fundo da mala, ele viu ligeiramente, sobrescrito um envelope, Rosilda Enéas Vicente e Germano de Catalões. Atrás era o remetente. Como a carta estava aberta, disse o príncipe com certeza, tem algo aqui que vou ler, e quando a minha princesa chegar de sua viagem, lhe farei uma surpresa. A carta dizia assim: Rosilda, minha irmãzinha, a filhinha de Jacira, era muito bonitinha, porém mandei destroçá-la, pois era a ordem que tinha. O criado que matou, a criancinha eu matei, pra ele não descobrir, que isto é segredo eu sei, e Jacira nem parece, que dela eu muito tratei. Passou o mês do resguardo, com uma cinta apertada, não há quem possa dizer que ela foi maculada, pode qualquer um momento namorar e ser amada. O truque dela casar, já sabe todas as mães, você como inteligente, não vá para a banca dos cães. Um abraço do irmão Germano de Catalões. Quando o príncipe terminou de ler a carta encontrada, quis até perder a fala, não mudou nem a passada, e ficou pensando como teria sido a cilada. Dizia ele, Jacira era uma pura donzela, porque a primeira noite que casei dormi com ela, e tenho pura certeza que ela tinha capela. E com um ar de maluco para o palácio rumou. Ao primeiro vassalo, logo a coroa passou, e para a ilha Catalões, sem demora viajou. Assim que saltou na ilha, se trajou de operário, e saiu de casa em casa, pensando em levar contrário, até que numa das casas encontrou o necessário. Viu uma mulher de preto e 6 ou 7 filhinhos. Ele entrou e pediu água, com as roupas em desalinhos, entrou na sala e sentou-se, e perguntou com carinhos: Dona, por que está de luto todo este lá querido? Disse a mulher, seu Germano, envenenou meu marido, porque de grande segredo ele ficou incumbido. Aí contou a Jacinto o que o marido contou, da princesa e da criança que ele no mar botou, enfim de todo o segredo que seu marido explicou. Jacinto ficou calado, tirou um conto e lhe deu, despediu-se sem demora, regressou ao reino seu, o mais depressa possível, sabendo o que aconteceu. Ao chegar reassumiu do seu reinado a coroa, o pai não tinha voltado, ainda com sua patroa, mas ele não disse nada lá a nenhuma pessoa. Um dia pela tardinha, viu o navio ancorar, o seu pai descer de luto, ele quis se admirar, disse o velho à sua esposa, ontem atirou-se no mar. Desde que nós viajamos, que estava aperreada, todas as noites no quarto, se levantava assustada, não comia e nem bebia, e só vivia assombrada. Dizia ela que via uma velha lhe dizendo, tua filha não morreu, está numa ilha sofrendo, nos braços de uma mendiga, nua e de frio tremendo. A mendiga é minha filha, que Jacinto maculou, sem haver necessidade, dentro do mar lhe jogou, para o tubarão lhe comer, porém Jesus lhe salvou. Está com 2 crianças, uma dela e outra tua, de veste só tem a noite, por cobertor tem a lua, vê que os 3 não merecem esta sentença tão crua. E dizia que depois daquela revelação, via uma mulher nua, parecia uma visão, dentro das águas e com uma criancinha em cada mão. E não podia dormir, nem ficar só no lugar, que visivelmente a velha vinha ali aperrear, e na ilha Guardião, ontem ela jogou-se ao mar. Quer dizer, a moça que ele maculou, a primeira moça, ela se salvou, aquela que ele jogou no mar se salvou, e está lá na ilha com a mãe dela. A criancinha também se salvou e está lá na ilha com a mãe dela. E aquela mulher que ele maculou lá no começo do romance, está com 2 crianças. Uma é dela, porque ela engravidou dele. E a outra é a criancinha que era da Jacira, que foi jogada no mar, mas sobreviveu. De momento um temporal tangeu a embarcação, por isto de modo algum pude dar a salvação,
e acho que ela morreu, se procurar é em vão. Jacinto ainda mesmo assim, uma lágrima não botou do que fez com a mendiga, logo ali se recordou, mas sempre pegou a carta e ao rei seu pai mostrou. Quando o velho leu a carta, usou logo violência, rasgou todas as suas vestes e disse sem paciência: o que acusava ela era a lei da consciência. Recebeu sua coroa, Jacinto se retirou e foi para casa pensar em tudo que praticou, com a mendiga Matilde, do mesmo modo pagou. Preparou um documento e botou o nome seu, se Matilde ainda existir e tiver um filho meu, deu um tiro na cabeça, na mesma hora morreu. Vamos deixá-lo na sala, passando o seu último transe, e voltamos à mendiga que está em nosso alcance, para sabermos por que modo figurou neste romance. Assim que o príncipe Jacinto jogou-a no oceano para o tubarão comer, foi muito torto seu plano, até mesmo o tubarão também caiu no engano. Matilde, ao ser jogada, um grande ferro levou, o tubarão, vendo ela, para pegá-la mergulhou, porém errou seu corpo, com o ferro se agarrou. Tendo pegado no ferro, como vinha esfomeado, com a força que bateu, deixou quase apartado, porém não torou de tudo, ficou no ferro enganchado. Deu enorme rabisaca, mas não pôde se soltar, deu um esturro abafado e largou-se pelo mar, correndo na tonda d'água, sem poder nem mergulhar. Matilde, com muito medo, encostada ao tubarão, porém a haste do ferro ia trancada da mão, chega os cabelos voavam devido à ventilação. Não podia nem falar, que o vento não deixava, e o tubarão correndo, em canto nenhum parava, a carreira era enorme, e o tubarão não cansava. Até que já à tardinha, o tubarão se enganchou dentro do mar de Saragossa, numa seta que encontrou. Matilde soltou o ferro e na erva se pegou. Ouvintes, mar de Saragossa é por uma erva forte que tem no Mediterrâneo, sendo do lado do norte, formando uma grande tela, não há peixe que suporte. Quase 600 quilômetros quadrados tem este mar, tem muitas aves de penas, árvores aquáticas sem par, torna-se uma grande ilha para qualquer um se morar. A tela aquática é tão forte que pode-se viajar por cima da grande tela, sem medo de se afundar, dormir em cima da relva, sem nada lhe atrapalhar. Matilde, ao subir na relva, que era terra, pensou, porém qual terra, qual nada, se levantou e andou, mas viu-se no meio do mar. Matilde desanimou, sentiu que na ilha aquática ela podia viver, livre das águas do mar, mas não podia beber a água por ser salgada e nem tinha o que comer. Porém, como Deus é pai do mal e do inocente, vê as coisas deste mundo sem separar o potente, Matilde pôde ficar ali naquele ambiente. Notou que todas as tardes naquela ilha chovia, Matilde diariamente apanhava água e bebia, e as frutinhas das árvores aquáticas ela comia. E viu que todos os dias amanhecia a tainha nos arrabaldes das ervas, ela sem sal, sem farinha, comia a tainha crua e assim ficou sozinha. À noite ela viajava dentro da erva sombria, juntava as folhas mais secas e boa cama fazia, se embrulhava com ramos e ali mesmo dormia. E assim ficou Matilde lá naquela solidão, vivendo desta maneira, sem meios de salvação, porque ali não passava nem perto uma embarcação. Passados diversos dias, Matilde se sentiu mal, vomitava o que comia, com mal-estar geral, pensou que ia morrer, pois nunca sentiu igual. E neste sofrer tirano, a pobre Matilde vivia. Começou a crescer o ventre, porém ela não sabia que mal era aquele dela, cobriu-se de nostalgia. Por 9 meses depois, ela já em desatino, deitada na relva fria, teve um aperreio ferino, com uma dor maternal, deu à luz ao menino. Porém estava sozinha, sem ter o menor abrigo, ficou na relva por morta, sofrendo por um castigo,
com 5 horas depois, salvou o filhinho amigo. Desocupou-se ligeiro, por nosso Deus permitido, se levantou e pegou o seu filhinho sabido, sem ter com que embrulhar, nem as garras de um vestido. À noitinha ela fazia sua cama e se deitava, com seu filhinho nos braços, muito bem lhe amamentava, cobria ele de folhas e de ramos se enrolava. Com 23 dias que ela havia descansado, chegou na orla da relva, viu um monte encostado, notou ser uma canoa, viu um model encostado, notou ser uma canoa com um fardinho embrulhado. Ela aí se aproximou, toda cheia de esperança, viu que era uma canoa, então com toda a poupança, dentro bem embrulhadinha, existia uma criança. Ela pegou a canoa e para a relva puxou, e depois com muito jeito a criança retirou, como ainda estava viva. Ela ali lhe amamentou. Os ouvintes se recordam que Janúncio não matou a criança de Jacira, quando Germano mandou, botou-a em uma canoa, bem embrulhada e soltou. O mar levou a canoa, conforme Deus concedeu, e com destino a Sargossa, rumou o destino seu. É esta dita criança que Matilde socorreu. Retirou os panos dela, entre grosso, médio e fino, vinha 23 coeiros, de granfino a mais granfino, deu muito bem para ela e sobrou para o menino. Matilde todos os dias os coelhinhos lavava, na orla da grande erva, à noitinha amamentava, os dois e bem embrulhados, muito calma se deitava. Com 8 meses depois, uma noite despertou, com um grito de socorro, Matilde se levantou e chegou até a orla para saber quem gritou. Viu enorme tartaruga, juntinha à erva enganchada, com uma pessoa em cima, bem vestida e escanchada. Pensou que fosse visão, calou-se e não disse nada. Daí a pouco a pessoa com a erva se agarrou e com um ar de assombrada do anfíbio se salvou. Ao pisar na relva fixa, ligeiro se levantou. Matilde aí conheceu que não era uma visão, disse: quem és tu, mulher? Explica a tua nação. Eu sou Matilde, a mendiga, que resta nesta solidão. Alguém deve estar lembrado quando Jacira pulou nas águas do oceano. Foi ela que ali chegou, numa grande tartaruga, escanchada ali parou. E disse para Matilde seu verdadeiro passado, em Roma o príncipe que amou, e com quem tinha casado, e que a velha em visão havia lhe explicado. Matilde disse: sou eu, a quem tu vens procurar, tua filha estou criando, como acabas de notar, sou visão do oceano, ou a sereia do mar. Aí contou a Jacira como o príncipe lhe forçou, como jogou-a nas águas e o meio que se salvou, como deu a luz ali e como a canoa chegou. Jacira, que conduzia mais de um vestido seu, tirou um dos mais enxutos, chamou Matilde e lhe deu, e foi mais a sua filha, conforme ela esclareceu. Deixaram amanhecer para poder combinar a saída de Sargossa, sem ninguém os ajudar. Assim que amanheceu o dia, trataram de acertar. Disse Jacira: nós entra nesta canoa potente, com estas 2 crianças, vamos tentar novamente, pela estrada da vida, ou da morte certamente. Pegaram 11 tainhas, e na canoa botaram, e as 2 criancinhas perfeitamente embrulharam, se vestiram e sem demora, na tal canoa embocaram. Como não havia remo, pois-se remando de mão, adiante uma onda forte, deu um enorme empurrão, na canoa ela saiu, igual mas elas são. Com 3 dias e 4 noites, que elas 2 rumaram, na ilha de Monte Cristo, com a canoa encostaram, desceram e com Monte Cristo, na mesma hora falaram. Ele que era bondoso, um bom navio preparou, com boa tripulação, para as Filipinas mandou, entregá-las a Damião, o rei deu o estopou. Jacira soube que o príncipe tinha se suicidado, mas o filho de Matilde sua herança havia herdado. Ela seguiu para a Índia, com sua filha de lado.
porém antes batizou sua filha por Alcina. Matilde foi a madrinha daquela bela menina e batizou o seu filho para se cumprir a sina. E por Enoque e Jacinto, seu filho foi batizado, Jacira foi a madrinha e o batismo foi trocado, e Enoque ficou sendo o herdeiro do reinado. Jacira foi para a Índia, lá sua filha criou, contou toda a sua história, o seu pai lhe perdoou, disse basta o sofrimento, filha, que você passou. Júlio César enviuvou e se casou com Jacira. O rei Augusto, viúvo, para não ir para Embira, casou com a pobre Matilde, e ninguém diz que é mentira. 18 anos depois, Alcina era muito bela. Enoque, um príncipe formoso, começou a gostar dela, pediu a mãe, ela deu, findou casando com ela. Matilde viveu feliz até quando faleceu, nunca mais sofreu desgosto. O Enoque, filho seu, estimou muito a Alcina, lutou na vida e venceu. Pobre Jacira também estimou seu marido, reinou sendo virtuosa, e Júlio foi decidido, implantou a liberdade, reinou com dignidade, assim Jesus foi servido. O autor do romance é o Manuel Pereira Sobrinho, o editor proprietário é o João José da Silva. A visão do oceano, ou a sereia do mar. Autor Manuel Pereira Sobrinho, editor proprietário João José da Silva. Romance extraordinário. Assim nós atendemos ao pedido do meu amigo Agnaldo. Muito obrigado a vocês por assistir esse maravilhoso cordel. Aqui, João Carlos Espíndola, do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel.